Olá, tudo bom? Meu nome é Janaína e eu sou professora de Química. Nesse vídeo vou mostrar para vocês o resumo de uma das matérias que cai no Enem. Vamos passar pela tela do meu computador para mostrar para vocês. A matéria de hoje é sobre Química Geral. Como aprender as propriedades da matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Porém, cada matéria pode apresentar uma ou mais características que são diferentes de outra matéria, como também pode apresentar características semelhantes. Quando misturamos óleo na água, ambos no estado líquido, percebemos rapidamente que um não se dissolve no outro e posiciona-se de forma diferente no recipiente. Essa simples mistura nos permite visualizar diversas propriedades da matéria, como a solubilidade, por não se dissolverem um no outro, e a densidade, por se posicionarem de formas diferentes. Podemos perceber que a densidade da água é maior, pois ela está na parte de baixo do copo. De uma forma geral, as propriedades da matéria são divididas em dois grupos, as gerais e as específicas. Propriedades gerais da matéria são aquelas que não são exclusivas de um material, que são gerais de toda a matéria, independentemente do seu estado físico. Podemos citar como exemplo a massa e o volume, pois não servem para identificar uma substância, uma vez que toda matéria tem massa e volume. Se precisarmos identificar certo líquido incolor, não bastaria medir o seu volume, pois um litro, por exemplo, pode representar o volume de diversos materiais. Poderia ser 1 litro de água, 1 litro de álcool ou 1 litro de vários líquidos letais que possuem a mesma aparência da água. Para visualizar melhor, a cédula de identidade não usa características tais como a massa corpórea e a altura para identificar uma pessoa, pois vários indivíduos podem ter a mesma altura de 1,65 e massa de 54 kg, sendo que essas características são consideradas propriedades gerais. A inércia. Uma matéria sempre apresenta a tendência de manter o seu estado, seja de repouso, movimento, a não ser que uma força externa influencie. Por exemplo, dentro de um ônibus, estamos nos deslocando com a mesma velocidade que ele. Sempre que o ônibus faz uma curva, arranca ou freia, ele sofre uma variação de velocidade, seja no módulo ou na direção. Quando isso ocorre, precisamos nos segurar para evitar a queda, pois a tendência do nosso corpo é manter a velocidade. É como se no nosso corpo, de alguma forma, estivesse se opondo à mudança de velocidade. Entretanto, quando o ônibus viaja ou segue em linha reta, com velocidade constante, não é preciso fazer esforço para ficar parado dentro dele. Massa. Fisicamente, massa é uma grandeza que indica a medida da inércia ou da resistência de um corpo de ter seu movimento acelerado. Porém, podemos de uma forma geral associar a massa à quantidade de partículas existentes em uma matéria. Ela mede a quantidade de matéria do objeto. A massa é uma grandeza escalar e sua unidade no sistema internacional é o quilograma. Volume é o espaço que uma matéria ocupa independentemente do seu estado físico. Exemplo, 1 litro de água. Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Para enchermos uma garrafa d'água, o ar tem que sair dela, pois se ele não sair, não tem como a água entrar. Compressibilidade. Propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetida a determinada pressão. Vejamos. Isso pode ser visto quando tampamos a ponta de uma seringa com o dedo e empurramos o ar em seu interior com o ebolo. Elasticidade. É a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou a comprime. O exemplo, elástico de dinheiro. Divisibilidade é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes sem deixar de ser o que ela é. Isto é, não há modificação de sua composição química. Por exemplo, um dente de alho, se a gente picar ele em pequenas partes, ele não vai deixar de ser alho. Propriedades específicas da matéria. É um conjunto de propriedades exclusivas e particulares de cada material puro, podendo ser usada para identificá-los. Existem mais de 30 propriedades específicas da matéria, mas 3 são as mais usadas na identificação das substâncias, que são a densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. São características próprias de cada matéria, ou seja, se uma matéria apresenta, não quer dizer que outra também apresentará a mesma característica. Voltando ao exemplo da cédula de identidade. Na cédula,
Uma das propriedades específicas usadas para identificar uma pessoa é a digital, pois cada pessoa possui uma, é uma propriedade exclusiva e particular. Propriedades organolépticas é a característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos. O paladar. Quando chupamos limão, sentimos o sabor azedo. Audição. O som produzido pelos pássaros. Tato. Quando passamos a mão em uma lixa grossa, percebemos que ela é áspera. Visão. A cor das flores. O olfato. O aroma de carne assada quando fazemos um churrasco. Propriedades funcionais. É a característica que algumas substâncias apresentam de desempenhar o mesmo papel ou promover uma mesma sensação. Os ácidos. Toda substância classificada como ácida apresenta sabor azedo quando ingerida e é capaz de sofrer o fenômeno da ionização. Bases. Toda substância classificada como básica promove a sensação de adstringência. É aquela sensação quando a gente come banana verde e é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação em água. Os sais. Toda substância classificada como salina possui sabor salgado e é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação em água. Propriedades químicas. É a característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra em um processo denominado de fenômeno químico. Muitas vezes o fenômeno químico só ocorre quando a matéria é submetida a determinadas condições. Temperatura, catalisadores, eletrólise. Uma matéria só se transforma em outra quando apresenta uma característica química em comum, principalmente átomos de elementos químicos em comum. Exemplo, se quisermos produzir iogurte, é preciso utilizar leite e não suco de uva ou de outro sabor. Outro exemplo seria a formação da água. Nesse processo, submetemos os gases oxigênio, o O2, e o hidrogênio H2 a altas pressões e temperaturas, sendo o resultado a produção de uma substância completamente diferente, que é a água. Propriedades físicas são características da matéria determinadas de forma experimental. Solubilidade é a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver outra. Vale ressaltar que a quantidade de soluto, solvente e a temperatura são fatores que influenciam a solubilidade. Um exemplo da influência da temperatura, quantidade de soluto solvente, está descrito na tabela a seguir, que expressa a solubilidade da sacarose em água. Nela podemos observar que se tivermos 100 ml de água a 10 graus Celsius, dissolveremos 190,5 gramas de sacarose. Agora, se essa mesma quantidade de água estiver a 50 graus Celsius, a quantidade de sacarose que poderá ser dissolvida é de 260,4 gramas. Tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Quando uma pedra é arremessada no vidro, este se quebra, ou seja, a pedra é mais tenaz que o vidro. Dureza é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Um exemplo é quando uma pedra arranha o vidro de uma janela, ou seja, a pedra é mais dura que o vidro. Densidade é a relação entre a massa da matéria e o espaço que ela ocupa. Ela é calculada por meio da seguinte expressão: densidade é igual a massa dividida pelo volume. Ponto de fusão é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. O ferro, por exemplo, deixa de ser sólido e passa a ser líquido a 1535 graus Celsius. Ponto de ebulição é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. O metal mercúrio, por exemplo, deixa de ser líquido e passa a ser gasoso a 356,9 graus Celsius. Bom, por hoje é só. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até os próximos vídeos.